Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição a última parte da cobertura da audiência pública realizada pela Escola Judicial sobre a dupla função de motorista de ônibus no Rio de Janeiro. Encerramos o programa com o último episódio do CECID Cena Aberta. Outro Olhar vai para um pequeno intervalo. Nos aguarde e voltamos já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Iniciamos o programa com a última parte da cobertura da audiência pública realizada na Escola Judicial do TRT do Rio sobre a dupla função do motorista de ônibus. Agora mostraremos o Procurador do Trabalho, Dr. Francisco Carlos da Silva. Hoje os princípios têm força normativa, eu não vou me alongar muito nessa questão, mas o que eu quero colocar é o seguinte: os princípios consubstanciais da nossa Constituição, eles não podem ser flexibilizados em favor de conceitos falsos de modernidade e flexibilização, como as empresas sustentam, né? Que tem que evoluir a evolução. Então, consequentemente, a extinção da função de cobrador e da mesma forma do acúmulo da função do motorista. Isso não prevalece à luz da Constituição da República. Vamos passar o próximo? Aqui. Tá, acertei. O artigo 6º da Constituição, ele dispõe dos direitos sociais de todos os trabalhadores. E aí dispõe não só dos trabalhadores, mas de toda a sociedade. E nós temos lá a saúde, o trabalho e a segurança. A segurança não é somente para os trabalhadores, para o motorista, para o trocador, mas também para toda a coletividade. Então, a partir do momento que você tem a dupla função, esse trabalhador, esse motorista está sujeito a riscos, né? Tanto a saúde como a acidente de trabalho, também como a coletividade, o passageiro e os transeuntes. E aí nós chegamos no artigo 7º, que é o artigo mais importante, assim, para quem milita na área trabalhista, que dispõe na parte final, que prevê os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social. Nós temos dois princípios fundamentais que norteiam a Constituição, que temos na área do direito do trabalho: é o princípio da proteção e o princípio do retrocesso social. Esse princípio do retrocesso social, que a gente verifica ultimamente, é um retrocesso na legislação protetiva. Temos hoje, vemos a lei do motorista, que foi um avanço, mas em contrapartida, nada obstante o artigo 71, parágrafo 3º ou 5º da CLT, que possibilitou o fracionamento
o fracionamento do intervalo, que a gente vê hoje é o quê? Não é o fracionamento, a supressão mesmo. O motorista, coitado, o trocador, nem tira o intervalo. E aí agora a gente vem com a dupla função. É mais um retrocesso, você não tem nenhuma melhoria na condição social desses trabalhadores. Pelo contrário, um prejuízo para a saúde e a segurança dos trabalhadores e para a coletividade. E aí aquele dispositivo, inciso 22, que trata da redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de segurança, saúde e higiene. É o que seria o quê? O princípio da prevenção e do trabalho seguro e saudável. Hoje no Brasil, o Brasil ocupa hoje o 4º lugar no mundo em acidente de trabalho. Enquanto nós estamos aqui, 2 horas, já passaram-se 2 horas, já morreu um trabalhador no Brasil. Ocupamos o 4º lugar no mundo. E, consequentemente, a prática da dupla função, nós temos o quê? O adoecimento desses motoristas, em face da acumulação do serviço de cobrador. E a gente chega no artigo 225, que trata do meio ambiente. Quando a gente fala meio ambiente, está ali, o trabalho seguro não é apenas um princípio, mas sim uma obrigação concreta de todo empregador, vez que a saúde e segurança estão entre os direitos fundamentais do ser humano. E aí chegamos aí no princípio vetor do direito ambiental do trabalho, que é o princípio da prevenção, que dispõe a obrigação do poder público e a coletividade na prevenção dos riscos de acidente de trabalho. E o meio ambiente é considerado um direito fundamental com base no artigo 200, inciso 8. E agora vamos entrar em detalhes na legislação que vai dar o suporte para comprovar a ilegalidade, a inconstitucionalidade da dupla função. O Código de Trânsito Brasileiro, ele dispõe lá no artigo 28, o condutor deverá a todo momento ter o domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Ora, senhores, atribuir ao motorista a responsabilidade pelo recolhimento de tarifas, dar troco ao passageiro, verificar a roleta, nitidamente de respeito à legislação do trânsito, sendo incompatível e impossível de acumular a função de motorista com a de cobrador. E aí chegamos no 468 da CLT e o 456, que é a tese das empresas, né? O 444, que trata da proteção de normas coletivas, e o 468. O que o 468 diz? Trata da alteração contratual do contrato, que tem que ter 2 requisitos: o mútuo consentimento e que não haja prejuízo. Ora, senhores, a relação de trabalho é uma relação desigual. O trabalhador se encontra numa condição de hipossuficiência. O empregador, ele altera o contrato e ele tem que aceitar. E ele vai aceitar. Isso que acontece na prática. Então, as modificações realizadas em relação ao contrato resultam claramente prejuízos dos empregados das empresas, tanto aos cobradores que perderam seus empregos, porque a gente só está se preocupando muito com os motoristas, mas tem que se preocupar com os cobradores, em face do princípio, como foi colocado pelo representante o assessor jurídico, o senhor doutor Catão, se não me engano, não sei, eu acho que não está aqui, da questão do princípio da busca do pleno emprego do artigo 170, você vai ter um contingente de trabalhadores que vão ser dispensados, quanto aos motoristas que passaram a exercer outras funções não condizentes com as atividades de direção de veículo, por si só de alta responsabilidade. E aí, como é que está a situação? Como é que era antes? Os motoristas tiveram suas tarefas e suas responsabilidades bastante aumentadas. O tempo, 7 minutos. Antes só tinham a responsabilidade por dirigir o veículo. Agora, passaram a responder tanto pela cobrança das passagens, inclusive em dinheiro, pelo controle da movimentação dentro do carro, pelo controle do acesso de passageiros pela porta de trás do veículo e pelo controle das catracas, sem falar na responsabilidade pela diferença de caixa, pela guarda, transporte e contabilidade básica dos valores recebidos. Imagine, senhores, um motorista acumulando essa função, se ele tiver que, na hora que for cumprir o seu, intervalo reduzido, né, de intervalo intra-jornada, como é que ele vai ter que ir no banheiro com dinheiro? Ele vai deixar o dinheiro onde? Guardado onde? Lá naquele cofrinho ali, que vai ficar cofrinho, já que ele vai estar sozinho. E qual era a finalidade do cobrador? Era o que? Auxiliar, acompanhar, monitorar o ambiente interno do veículo. Então, e outra coisa, o Brasil ratificou uma Convenção Internacional de Direitos Humanos, pessoas com deficiência, e hoje
principalmente os motoristas, trocadores, têm muita dificuldade de utilizar o elevador, né? Agora imagina o motorista, ele vai ter que parar sozinho, vai ter que parar o veículo, vai ter que descer, ajudar lá é um direito fundamental essa Convenção Internacional de Direitos Internacional de Proteção de Pessoas com Deficiência, e agora que era uma obrigação do trocador, o trocador ajudar, vai passar agora para o motorista. Isso aí. E aí a gente chega no ponto fundamental, com a devida vênia da magistratura, com muito respeito. Não sei que é uma parcela, mas a visão monetarista. A visão é o conflito da monetização versus proteção à saúde e segurança do trabalhador. A visão patrimonialista versus a violação dos princípios e valores constitucionais. O que significa isso? É a mesma regra do adicional de insalubridade e periculosidade. O que diz a nossa Constituição? A Constituição da redução dos riscos. A ANR, que trata da adicional de insalubridade. Se deve buscar o que? A proteção coletiva. O empregador não quer gastar na proteção coletiva, que gasta muito, ele prefere pagar o adicional de insalubridade. E aí o trabalhador, se ficar doente, vai para o INSS. Então, a visão patrimonialista. Então, as empresas buscam o quê? Não, a gente está pagando aqui um adicional de acúmulo pro motorista, está tudo resolvido. Ele está acumulando a função, é equivalente, né? Ele vai ter uma compensação. Então, a visão patrimonialista, o pagamento adicional pela acumulação da função. E essa que não deveria ser a visão do Judiciário. O Judiciário deveria, sim, à luz da Constituição, dos princípios e valores constitucionais, principalmente da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho decente que essa classe passa, um trabalho desumano, como já foi colocado, a dupla pegada, é fato notório a dupla pegada, o excesso de jornada, da prevenção do meio ambiente de trabalho e a busca do pleno emprego. Falta um minuto só. Então, é essa visão do conflito da monetização quanto à proteção da saúde. Sim, na busca realmente da proteção, que é o princípio fundamental, tanto da proteção como da valorização do trabalho e do meio ambiente de trabalho seguro e saudável. E aí, como é que a gente chega na saúde do motorista? A acumulação da função de comprador, sem sombra de dúvida, agrava significativamente as condições de trabalho de motorista de ônibus, que em condições normais, ou seja, com auxílio de cobrador, já são bastante difíceis e estressantes, conforme atestam os vários estudos científicos publicados a respeito. O representante da Federação Patronal, ele colocou que não foi trazido nenhum estudo da área médica. Eu estou trazendo aqui um estudo fantástico, que é um médico conceituado, que é o Dr. Heber Assis dos Santos, da Revista de Medicina, que ele dispõe lá de forma bem clara a situação que esses profissionais estão sujeitos. Condições gerais de trabalho, aí fala da saúde, eu vou pegar no último parágrafo. Concluímos que o exercício da profissão de motorista de ônibus, nas atuais condições de trabalho a que estão submetidos estes profissionais, em praticamente todo mundo, danifica a saúde destes trabalhadores, causando formas variadas de sofrimento físico ou mental, adoecimento mais frequente e mortes prematuras. A implementação de mudança no processo de trabalho, condições de ambiente de trabalho de motorista de ônibus é necessária, visando minimizar as repercussões do trabalho sobre a saúde destes trabalhadores. Ora, senhores, não tem nenhuma implementação, você está colocando um encargo, o motorista vai passar a assumir mais um encargo da dupla função. Eu vou cumprir. Terminando, eu cito aqui jurisprudências favoráveis do TRT da 8ª Região sobre a proibição do acúmulo e uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público. O Ministério Público tem um posicionamento de contra a dupla função. Em alguns tribunais, infelizmente, nós não conseguimos êxito, mas em outros conseguimos. Aqui temos um da 12ª, uma vitória, da 12ª proibindo isso. Chegou também do Sindicato de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, proibindo a dupla função com trânsito julgado em recurso em revista aqui. Então é isso aqui, eu gostaria de agradecer. Concluindo aqui, só a minha fala, 1 minuto, por favor. O direito ao trabalho saudável e seguro não pode ser mitigado por via de negociação coletiva, ou seja, uma convenção, um acordo. O sindicato ele tem que defender o trabalhador com muito respeito. Não é possível um sindicato incluir uma cláusula dessa. Ou alteração contratual lesiva, contrato individual.
posto que se trata de garantia de rigidez física e mental do trabalhador, sobre a qual não tem o empregador o poder para dispor, mesmo que o seja com a participação da entidade sindical laboral. Estamos diante de um direito absolutamente disponível dos obreiros, tendo em vista que se trata de norma que visa a redução dos riscos inerentes ao trabalho. O acúmulo das funções de cobrador por parte dos motoristas, além de prejudicar a saúde dos trabalhadores pelo estresse, pressão demasiados, a que estes profissionais são submetidos em grave risco à segurança destes e também dos passageiros transportados e principalmente de toda a coletividade. Muito obrigado. Dando prosseguimento à audiência pública sobre a dupla função do motorista, mostramos agora o posicionamento da doutora Michele Avelino, uma advogada que fez uma tese sobre esse assunto. De qualquer maneira, me sinto muito honrada, porque é a minha primeira oportunidade pública de expor o que eu penso a respeito de um tema que, inclusive, foi abordado num artigo científico meu de pós-graduação em Direito do Trabalho. Então, eu quero agradecer a todos os presentes. Não quero ser redundante, porque sei que muitos dos temas já foram aqui efetivamente abordados. Se eu pudesse fazer um pupurri de cada ponto que realmente foi falado por cada autoridade, ou magistrado, ou cidadão, como no caso da rodoviária, colegas de profissão, não seria lisonjeiro da minha parte. Eu estaria deixando de lado todo esse brilhantismo da palavra desses colegas. Então, agradeço a Escola Judicial e principalmente também ao meu colega que está lá no final, o advogado Leonardo Pinto, porque em compartilhamento de conversas sobre tudo que a gente fala de direito do trabalho é que eu fiquei ciente dessa audiência pública. Bom, o que eu gostaria de enfatizar e que são duas situações que, na verdade, vêm comigo desde 2009, que foi quando eu fiz o meu artigo científico. Eu aqui ouvi muitas autoridades, muitas pessoas que já estão nessa batalha, nessa luta da categoria, ou também pelo lado patronal, de muitos anos atrás. Então, eu confesso que a minha vivência, ela veio um pouco antes de 2009. Em 2009, eu me motivei a fazer um trabalho com relação à dupla função. E o que me deixa angustiada, embora feliz de estar aqui dividindo isso com todos os senhores, é saber que em 5 anos, muito pouco houve de mudança concreta com relação a esse tema. E principalmente, se me permitam dizer, dentro da minha humilde capacidade de explanar, que ao ouvir o nosso digníssimo representante da FETranspor, me desculpe, mas é uma opinião minha e que eu quero externar. A retórica utilizada por ele, com todo o respeito à democracia das opiniões divergentes, está ainda muito distante daquilo que a gente vê como a realidade do que acontece no dia a dia, daquele que pega o ônibus, daquele que pega o seu micro-ônibus, na verdade não é bem o micro-ônibus, eu vou explicar rapidamente isso, ou daquele que simplesmente ouve falar pela imprensa. Então, como eu não teria como me ater a detalhes do que eu expressei no meu artigo científico, eu achei só importante dizer que no meu trabalho existe uma lista que inclusive foi colocada no site da Rio Ônibus, em que fala sobre os benefícios gerados pelo novo sistema de bilhetagem. Para não ter que me prolongar, o que eu acho interessante é que a maior parte deles, se a gente observar mesmo a essência, mais atende ao interesse patronal do que especificamente a questão da sociedade. Então, fica aí essa dicotomia, essa distância entre o que a gente está fazendo aqui, afinal. A gente está discutindo desde a década de 2000 e hoje é 2014, e isso vai se prolongar até quando? Sem que haja realmente uma definição sobre o tema. Então, eu vou fazer um pouco, para não ficar maçante, eu vou fazer 2 reflexões que, na verdade, seriam os meus questionamentos finais, e depois eu vou falar rapidamente de um caso concreto, porque, como acredito que muitos daqui, eu sou uma usuária de micro-ônibus diariamente, assiduamente. Então, eu sou a maior testemunha
do que acontece comigo mesma e o que eu vejo acontecendo com os outros usuários. Então, as duas perguntas. Até que ponto o ajuste salarial ou a vitória do trabalhador pela via judiciária, fazendo jus a um salário de motorista de dupla função, é o suficiente para justificar a existência dessa modalidade? Como alguns aqui realmente até disseram a respeito desse plus no salário, que é o que, embora haja ainda controvérsia na jurisprudência, é o que acaba acontecendo no máximo para aquele que vai pedir a reparação na via judiciária. É o valor, é a pecúnia. E a segunda pergunta: até que ponto a dupla função, associada à ideia de modernização do serviço de transporte urbano, porque todos aqui querem a modernização, alguém aqui é contra o progresso, a modernização? Só que a gente não pode tratar esse tema como uma mera substituição de uma fita de VHS para um DVD. A gente está falando de seres humanos, não só seres humanos que nos conduzem dentro desses veículos, como aqueles que são conduzidos por eles. Então, para complementar, até que ponto a dupla função associada à ideia de modernização no serviço de transporte urbano, ainda que prevista por lei, pode se sobrepor aos malefícios causados à vida laborativa do trabalhador e insatisfação da maior parte dos usuários desse serviço, porque isso é inconteste. A maior parte, se for feita uma pesquisa de campo, que inclusive eu utilizei no meu artigo científico, e que aqui até gostaria de dizer que uma das pessoas que fez parte desse meu trabalho aqui se encontra, que é o presidente do Sintraturb, José Carlos Sacramento, ele muito bem sabe. Eu fiz uma pesquisa de campo ouvindo pessoas diversas, e o que a gente vê é a insatisfação. Então, para poder concluir de uma forma factual, vamos dizer assim, fática, eu vou falar sobre um caso concreto, que é o meu caso, que na verdade não é um caso de um dia só, é um caso de pelo menos 6 anos utilizando micro-ônibus. Então, o que eu posso dizer resumidamente? De onde eu moro, eu sou moradora do bairro da Tijuca, moro perto do Largo da Usina. Eu atualmente, num percurso que poderia se levar mais ou menos uns 15 minutos ou 10 minutos do ponto de partida até o destino final, que é um micro-ônibus que segue do Largo da Usina até a Praça Sans Pena, ele poderia ter sido feito pela metade do tempo. Aí vão entrar uma série de aspectos, lógico. O motorista, ele é obrigado a fazer as paradas, diferente de um carro que a gente consegue num fluxo normal, considerados os devidos engarrafamentos. Mas o que eu percebo? É a ânsia daquele motorista, que alguns deles já são até colegas meus, que eu vejo diariamente, e que às vezes me surpreende o fato de eu ver aquele colega motorista às 8 horas da manhã, quando eu venho trabalhar, e perto das 7 horas ele ainda continua dentro daquele micro-ônibus. E um deles, inclusive, não vou aqui entrar no mérito do porquê ele tem esse problema, mas ele é obrigado a utilizar meias calça, meias Kendall, para poder suportar o calor do motor do ônibus durante aquele percurso todo, em que ele tem que ficar pensando na condição física dele, tem que prestar atenção nos usuários que entram nos coletivos, no trânsito. E eu não vou mentir, agora fazendo um pouco também de advogada do diabo, eu também me coloco na situação do usuário que fica inconformado com a demora daquela velocidade que é imposta para aquele veículo. Um veículo que não consegue ultrapassar mais do que 30 km por hora, numa via que às vezes está livre. Por quê? Porque ele anda devagar, tem que cumprir metas, tem que cumprir horários, ele para, e aí a gente fica rezando, não, agora no ponto tem 10 pessoas entrando, a gente pede para só ter uma. Porque quando entram 10, a gente sabe que são 10 pessoas que daquelas 10, me permita o desembargador dizer a realidade, pelo menos 5 vão utilizar dinheiro. E tem gente que não tem consciência não, da nota de 50, da nota de 20. E aí como é que a gente fica? Então, a minha ideia de estar aqui, dividindo isso com os senhores, é um desabafo. Porque quem me conhece, quem trabalha comigo ou me conhece fora do meu ofício, sabe que eu sou uma pessoa preocupada com o papel da cidadania. Eu me comungo das causas sociais.
Quando eu posso, eu faço as minhas reclamações, utilizo o 0800 de várias empresas, porque eu sempre acho que a nossa palavra, como cidadão, independente da profissão que cada um aqui tenha, é importante para que a gente possa projetar a melhoria dos serviços. E para finalizar, corroborando do que a colega rodoviária muito bem explanou aqui, um outro também brilhantemente ilustre esteve aqui falando, sobre os ônibus que têm 2 roletas. Quando eu vi, eu não acreditei, eu tirei fotos. Porque existem situações muito interessantes. Primeiro que quando eu entrei, eu não entendi nada. Eu pensei que eu estivesse dentro de uma gaiola, porque o aspecto do ônibus é tenebroso. E aí, pasmem os senhores, eu não sei também se os desembargadores têm consciência disso, mas as empresas, talvez para se elidirem da responsabilidade de que aqueles que adentraram o ônibus não foram informados sobre aquela nova modalidade, existem cartazes afixados nos vidros dos ônibus, porém cartazes que mal conseguimos ler, porque se todos aqui forem pensar no espaço que é de subir uma escada, ficar diante de um motorista, de 2 roletas, até a gente respirar e perceber o que está acontecendo ali, não dá tempo de ler aquele cartaz. E aquele cartaz diz, não, entre por aqui se você é gratuito, entre por aqui se você tem bilhete único, entre por aqui. Gente, uma cartilha, uma receita de um bolo, que eu não sei qual foi esse arquiteto, desculpa, eu vou ser obrigada a falar uma palavra que não me cabe, mas é um arquiteto do inferno que fez uma receita dessa, e não tem condição. Então, o que originalmente era uma modalidade para micro-ônibus, burlou-se a regra para master, e agora são ônibus grandes, e de linhas convencionais, desembargadores, não são ônibus originalmente com frotas de micro-ônibus, são ônibus comuns, uma delas é a 415, que faz Leblon, usina Leblon, ou seja, o usuário ele se vê impactado porque ele pensa que aquele ônibus, que é um ônibus que normalmente tem cobrador, ele simplesmente agora se dá de cara com 2 roletas. E o que é pior, não só a vida do motorista no micro-ônibus, como agora também é possível o usuário que entra nesse ônibus com 2 roletas se acidentar, porque eu não vou mentir. Quando às vezes eu vejo que o ônibus é grande e não tem cobrador, e ainda tem 2 roletas, eu falo, não, desisti, eu volto. E aí nisso que eu volto, às vezes tem outras pessoas atrás de mim. Aí vai tudo em efeito cascata? Vai tudo sair caindo por trás do ônibus? Quer dizer, é uma coisa que realmente não requer maiores comentários, não é preciso ser médico, nem ter algum tipo de tese de doutorado para se saber o que motiva de estresse naquele que conduz o veículo, naquele que pega o veículo, porque eu sou o exemplo vivo do estresse em pessoa, quando eu pego um ônibus dessa natureza. Então eu sinceramente penso, isso tem que chegar a um fim, acabar com essas muita falácia. É importante falar, mas fala daqui, fala dali e nada se resolve. Então o que eu sinceramente torço é para que isso chegue a um final. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos para um pequeno intervalo. Outro Olhar volta já. E eu tô aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários, todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A
terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Vamos encerrar a audiência pública sobre a dupla função do motorista, mostrando o pronunciamento do professor Paulo Renato Fernandes da Silva. Quero começar dizendo que, reportando a um livro muito importante, a um clássico, chamado 100 Anos de Solidão. Nesse livro, Gabriel Garcia Marques, se referindo a um fato novo, diz assim: era algo tão novo que se apontava com o dedo. Eu acho que o que vivenciamos aqui é exatamente isso. Algo muito novo. O judiciário ouvindo a sociedade e me parece que construindo, junto com a sociedade, um conhecimento, a sua futura decisão. Né? Então, nesse sentido, o TRT do Rio de Janeiro e a Escola Judicial, eu acho que faz história. O TRT1 realmente faz história, porque lança a mão de um expediente, de um instrumento alvissareiro, democrático, avançado, que conspira a favor da democracia. Nesse sentido, eu fico muito feliz de ver, inclusive, as manifestações anteriores. Uma das poucas vantagens de ser um dos últimos a falar é o fato de que temos a visão, né, panorâmica, né? Então, realmente, temos muitas contribuições de pessoas jovens, né? Isso realmente faz com que as forças do direito de trabalho se revigorem, né? Essa categoria dos rodoviários me parece que sofre há muitos anos com o poder do lobby, o lobby normal, não é o lobby negativo, é o lobby da pressão, né? Que a categoria econômica exerce no nosso país, é um lobby poderoso, tanto assim que conseguiram aprovar o parágrafo 5º do artigo 71 da CLT, que prevê o fracionamento dos intervalos intra-jornada, né? Quer dizer, uma norma particular para os rodoviários, flexibilizando aspectos ligados ao coração do direito de trabalho, que é a saúde do trabalhador, a rigidez física, psicológica do trabalhador, psicofisiológica do trabalhador. Está lá na CLT. Então, a categoria é muito forte. Né? E então decidi apresentar aqui algumas pequenas considerações. Uma delas, lembrando Machado de Assis, que diz que é melhor cair das nuvens do que do terceiro andar. Né? Então, vamos para a realidade, vamos para o terceiro andar. Né? Então, na minha opinião, qual é a realidade aqui do transporte público no Rio de Janeiro? Ele é violento, ele é inseguro. Nesse transporte você tem assalto, assédios, acidentes, brigas, estupros, dentro dos ônibus. Ele é desconfortável, superlotado, quente, muitas vezes sujo. Eu já tive a oportunidade de andar num ônibus na Zona Sul, micro-ônibus, na verdade, que alguém vomitou nesse ônibus durante o dia. E ele já estava rodando à noite da mesma forma.
né? E o telefone da empresa não funciona, o 1746 também não, você realmente, é aquilo que já diziam, né? No Brasil a realidade supera a própria ficção. Então, ele também é ineficiente, não cumpre horários, por exemplo, e é quanto mais descumpridor da lei. Isso me parece que é algo assim notório, né? Então, muitas empresas não cumprem, não respeitam as leis, aqui já mencionadas, que protegem o idoso, o deficiente, o estudante. Sinal de trânsito nem se fala, né? Sinal de trânsito é bobagem, porque nenhum motorista respeita, né? Dificilmente você vê a Avenida das Américas, por exemplo, durante o dia eles passam direto, não dá nem aquela freadinha para ver, deixa eu ver se vem alguém, é direto, né? Falar o celular, hoje é moda, hoje é regra. Você pega um motorista que não esteja falando, é exceção. Que a regra hoje é o celular o tempo todo, falando no celular. Recentemente a mídia veiculou a imagem de um motorista descendo o Alto da Boa Vista, um dia chuvoso, falando no celular. E isso não sou só eu que sei, não, todo mundo sabe. Acostamento, Zona Sul, Barra da Tijuca, Elevado do Joá, motoristas constantemente vão pelo lado direito da pista. E não acontece nada, colocando em risco a vida dos passageiros. Em relação à CLT, descumprimento sistemático da CLT, os motoristas são mal treinados, são pressionados para o cumprimento do horário, não são fiscalizados. Por conta desse turbilhão, dessa situação em que se encontram, muitas vezes não tem cordialidade, presteza no serviço. Eu não coloco a culpa do motorista, porque o serviço é prestado pelas empresas, pelo empregador. O sintoma de uma empresa parte, a sinergia que deve existir na empresa parte de cima, do empregador, ele que dá a linha de comando. E, infelizmente, o nosso serviço público de transporte é muito ruim, a qualidade dele é muito ruim. Esse quadro de negligência generalizada é reproduzido para a população sofre com isso, mas, por outro lado, o motorista também sofre muito com essa situação, porque o meio ambiente de trabalho do motorista é o local onde ele labora, é o ônibus, que não tem banheiro, como já foi falado aqui, não tem água potável, está submetido aos mais diversos fatores de violência dos passageiros, de eventualmente outros motoristas, da violência do trânsito. Então, essa atividade é uma atividade extremamente estressante, eu diria até penosa, desfavorável ao trabalhador. Então, quando nós tratamos da ideia ou da noção de meio ambiente de trabalho, somos catapultados para a noção de normas de ordem pública. Não dá para negociar nem coletivamente com a vida do trabalhador. Essas normas são infeivas à negociação coletiva, como regra geral. E aí a apresentação aqui do deputado Paulo Ramos foi muito alvissareira, porque ele destacou bem. Talvez a preocupação dessas empresas devesse estar voltada justamente para a melhoria do serviço, que passa pela qualificação melhor e remuneração melhor dos seus trabalhadores, porque a empresa é uma abstração, quem realiza a empresa são os seus empregados. Isso infelizmente não acontece. Isso potencializa os riscos, as situações acima que nós falamos. No plano do direito do trabalho, a dupla função se caracteriza, e rapidamente vou passar por isso porque já foi falado aqui, primeiro, pela degradação do meio ambiente de trabalho, quando a Constituição fala justamente na redução dos riscos. Eu leio essa redução como eliminação, na medida do possível, né? A mitigação do princípio protetor em atividade de risco, risco para o motorista, risco para os passageiros, riscos para os pedestres. Se vocês fizerem uma consulta no site do TJ, verão o número enorme de ações indenizatórias movidas em face das empresas de ônibus. Responsabilidade civil objetiva. Rompe com o caráter comutativo do contrato de trabalho, viola a função social da empresa. E a função social não é uma abstração, é uma determinação constitucional no artigo 170, incisos 3 e 8º. Arrocha o princípio da dignidade no trabalho, afronta o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, não é razoável, não atende o interesse público, potencializa os riscos, gera desemprego, faz prevalecer os interesses individuais em detrimento dos interesses sociais. Artigo 8º da CLT diz exatamente isso, não pode prevalecer o interesse individual sobre o social, e a dupla função enseja exatamente essa situação. Também foi colocado aqui um aspecto muito importante, né, do avanço social, e aí nós devemos indagar para onde queremos ir, para onde a sociedade brasileira quer ir, onde queremos chegar.
Em alguns países europeus é muito comum a sociedade fazer opção. Vamos comprar só nos pequenos comércios, para manter os empregos locais. Aqui também temos que fazer essa opção. Onde queremos chegar? A Viviane Forestier, né, tem uma monografia sobre intitulada O Horror Econômico, onde ela coloca essa questão. Para além da exploração, diz ela, existe algo pior, que é a ausência total de exploração. É o ser humano supérfluo. É o ser humano que não tem valor. Então ele pode ser simplesmente excluído, né? Então a lógica do mercado, muitas vezes, não coincide com os interesses sociais. Os enquadramentos profissionais são categorias jurídicas criadas pelos operadores do direito. E aqui chamo a atenção para o fato de que, aqui mesmo nessa sala, no início do ano, no primeiro semestre do ano, nós tivemos um conclave, né, um seminário internacional sobre tráfico de pessoas, feito pelo CNJ, pela Escola Judicial, pelo TRT, no qual foi pregoado que o juiz, ele é um agente de transformação social. E o juiz do trabalho é isso potencializado, a 10ª potência, é um agente de transformação social. Então, as suas decisões têm um impacto direto na sociedade. Invoco aqui o caso da terceirização. Não há lei no Brasil regulamentando a terceirização, no sentido genérico, não há uma lei geral regulamentando a terceirização. Temos leis pontuais. E o que a Justiça do Trabalho fez? Deu um passo adiante, regulamentando, pondo rédeas civilizatórias à voracidade do capital. Frei Beto tem um livro muito interessante, na verdade ele é um dos autores, chamado Os 7 Pecados do Capital, onde ele desenvolve uma análise bem interessante falando voracidade, né, uma espécie de cupidez do capital, né, internacional, que se aplica aqui entre nós, porque essa atividade rodoviária é uma das atividades mais rentosas, mais lucrativas do Brasil. São milionários, o que não tem nenhum problema, é muito bom que sejam milionários, desde que respeitem normas mínimas de proteção ao ser humano. Você pode ganhar seu dinheiro à vontade, é bom que ganhe, que gere empregos, impostos, mas respeitando limites civilizatórios, como o meio ambiente, o idoso, a criança, o trabalhador. São limites transponíveis para uma sociedade que se pretende dizer comprometida com a dignidade humana. Então essas categorias são servientes ao direito e não o contrário. Poderíamos muito bem, através de uma interpretação, dizer que a atividade, eu mesmo fico em dúvida, às vezes vou no hospital, né, acompanhando alguém e tal, e você, peraí, essa atividade, essa pessoa é enfermeiro ou médico? E as atividades estão muito próximas. Então daqui a pouco acabou o enfermeiro, acabou o técnico, o médico fazia tudo também. Isso é uma questão de opção, uma questão de delineamento, é uma categoria jurídica, né? Então as categorias jurídicas devem ser servientes ao direito, né? O juiz do trabalho, a justiça do trabalho tem um compromisso maior, porque, como diz Eduardo Culturi, cuida da substância mais importante do direito, que é a substância humana. Isso não sou eu que digo, nem o professor Eduardo Culturi, é a Constituição, ao elencar no artigo 1º, inciso 3º, a pessoa humana, a dignidade humana como um fundamento da nossa República. Então, a proposta de dupla função me parece um equívoco crasso, um erro crasso, que é contrário aos interesses sociais, é contrário aos interesses dos empregados, não deve prosperar, a fim de que o ser humano prevaleça sobre a ganância, os valores sociais prevaleçam sobre os interesses econômicos e que a sociedade brasileira, que tem uma estranha, para mim, inexplicável mania de ter fé na vida, possa encontrar na Justiça do Trabalho transfigurada um bastião, ou transfigurado, um bastião de defesa dos princípios que fizeram o nascimento e que garantem a rigidez e a manutenção e a valoração ética do direito do trabalho. Muito obrigado.
Encerramos o programa de hoje com o último episódio do CECI de Cena Aberta, onde será feito um balanço dos 9 episódios. Olá, seja bem-vindo ao CECI de Cena Aberta. Este é o último episódio da série de tutoriais e dicas sobre como editar o seu vídeo utilizando software livre. Mas afinal de contas, por que utilizar software livre? No programa de hoje, você vai assistir a um bate-papo entre o designer gráfico Cadu Nico e o editor de vídeo Igor Muniz. Eles vão falar sobre as vantagens e desvantagens de se utilizar o software livre. Agora que o seu vídeo está pronto, que tal registrá-lo e garantir os seus direitos autorais? O jornalista e roteirista Bruno Nasser vai explicar o passo a passo sobre como registrar a sua obra audiovisual na Ancine, órgão responsável por regular esse tipo de obra. O CECI de Cena Aberta está no ar. Olá pessoal, no programa de hoje não tem tutorial. Estamos chegando no final da temporada do programa e hoje reservamos esse espaço para um bate-papo que explora as vantagens e as desvantagens de usar software livre, as vantagens e desvantagens de usar software proprietário. Comigo aqui presente, o nosso videomaker oficial do programa, o Igor. Beleza, Igor? Tranquilo. Tudo bom? Mais um bate-papo. Aí cabe a você decidir o que usar. Como eu defendo a liberdade, eu tenho que defender inclusive isso, que caso você não se identifique com as ferramentas, pode usar as ferramentas tradicionais conhecidas aí no mercado. Palavra sua, meu amigo. Bom, o que eu posso dizer é que eu sou há pouco tempo, né, usuário de software livre, ainda estou me adaptando, né? Mas para o pessoal que está assistindo em casa, o que eu posso dizer é que não é um bicho de 7 cabeças, né? Você, como a gente estava discutindo até aqui em off, o mais difícil, né, de você entrar nesse universo é você ter vontade de se adaptar. E tem um outro fator também, por serem softwares que não estão sendo utilizados em larga escala, não tem um subproduto da indústria que é os templates prontos, aquela coisa, a animação já está toda pronta, a geração de partículas, você só troca o nome, eu coloco um logotipo, sai aquela super vinheta, sai aquele super efeito especial. Esses softwares livres de edição, eles fazem templates? Fazem, mas tem poucas pessoas produzindo conteúdo e separando os templates. Como lidar numa situação dessa? E aí vai um caso pessoal. Eu vim do software proprietário. Então também eu consumia templates, consumia uma série de coisas. Aos poucos, quando eu fui migrando, eu fui estudando mais, me aperfeiçoando para saber, poxa, aqui tem uma explosão mega que faz assim, a letra sai de dentro da explosão. Beleza, isso está pronto. Como no mundo livre eu faço isso no braço? Aí eu passei a geração de partículas, sobreposição, estudos de texturas, imagem HDR, você aplica uma imagem HDR na letra, para a letra aparecer aquele cromo de coisa, você usa o sistema de partícula do software 3D para fazer essa explosão, e a letra vai por dentro, No final, quando eu passei a ter velocidade e qualidade final de nível de um template, eu percebi que eu cresci como profissional. Cara, eu tenho uma dúvida. Fala. Né? O porquê, normalmente, quando uma pessoa quer fazer um software, né, vamos supor, eu quero fazer um software de edição que seja um pouco mais simples do que eu uso, né, para tentar jogar isso no mercado. Por que eu não pego o layout desse software que eu já uso e deixo o do que eu estou produzindo bem parecido com ele para tornar esse software mais intuitivo? Esse é um problema que eu acho que, não sei se é um problema, que eu tive dificuldade muito, porque as ferramentas, né, são totalmente nos lugares diferentes dos softwares que eu uso. Por que o software livre não foi mais parecido, né, para tornar ele um pouco mais intuitivo? Você tem alguns fatores em cima disso aí.
O mais predominante é royalty por layout de interface de programas. Se você fizer um software muito parecido um com o outro, a empresa que desenvolveu o primeiro software, a líder de mercado, vai em cima da comunidade e tenta processar ela por plágio de interface. Tem o outro que é o preciosismo, que é a negação ao software que está sendo líder de mercado. Então, ele cria uma interface totalmente diferente. E isso eu sou contra, porque, como você mesmo falou, você quer ter uma coisa minimamente igual para você começar a trabalhar e se acostumando. O Kdenlive, ele é muito parecido com o Adobe Premiere. Ele lembra algumas coisas, mas ele não pode ser totalmente igual a isso. Porque se ele chegar muito próximo da interface, a Adobe pode ir lá e ainda processar o projeto KDE. Isso implica em ROD de justiça, emperra o desenvolvimento do software, uma série de coisas. Basicamente, são esses dois fatores por que não é igual. Agora, mas nada impede você pesquisar. Olha só, tem um programa aqui, mas existe N tutoriais na internet sobre os assuntos, determinados assuntos. E além disso, tem as comunidades. Por exemplo, o Kdenlive tem a comunidade internacional, está no próprio site do kdenlive.org. Só procurar no Google Kdenlive Brasil, tem lá a comunidade brasileira com a lista de discussão, você posta as dúvidas. Tem a comunidade Kdenlive no Facebook. A mesma coisa é para o OpenShot, a mesma coisa para o Blender, qualquer outro software. Recorra, procure as comunidades, estou com uma dúvida, não sei o que lá. Ontem mesmo tive uma dúvida de textura com a comunidade Blender Brasil, que é o software 3D livre. Eles me responderam, porque não tinha documentação. Também é um outro problema, é o delay, né? O software, ele avança tão mais rápido que as pessoas documentam. Então, às vezes, tem coisas muito novas que saiu na última versão que não tem documentação. Sim. Mas por estar na comunidade, por ser software livre, todas as pessoas utilizam, e inclusive dentro das comunidades estão os desenvolvedores, você vai lá e pergunta. Aí, de repente, você tem a resposta do próprio cara que inventou a ferramenta. Não, não sei falar inglês. Procure as comunidades brasileiras. Certo? Eles vão, se eles não tiverem a resposta, eles vão lá, procuram as comunidades internacionais e depois voltam. Eu também tenho esse exemplo, né? Eu fui esse exemplo. Eu tive um problema até justamente nessa temporada, que foi em relação ao programa, se eu não me engano, 2, o segundo programa, que o assunto era Chroma Key, né? A gente quebrou a cabeça para tentar fazer o recorte de Chroma Key perfeito no Kdenlive. Aí eu fui procurar, junto com o Cadu, né, a comunidade do Kdenlive, até o kdenlive.org, estava tudo em inglês, a gente conseguiu achar, conseguimos traduzir assim da forma mais fácil possível e conseguimos instalar o Spill-Up Mockup, que é um plugin para poder fazer o recorte do Chroma Key, que é aquele fundo verde, né, no Kdenlive, através da comunidade que a gente conseguiu, né? E tinha um tutorial vasto, o cara ensinava, mostrava, no mesmo tutorial, ensinou como instalar, ensinou como aplicar e como corrigir. Tudo um tutorial enorme. Que aí o Igor fez o tutorial do fazendo a edição, e no comentário eu coloquei onde baixar e fiz um tutorial em texto só da instalação em português. Isso se chama colaboração. Isso se chama espírito livre, software livre, um ajudando o outro dentro do possível, e a coisa cresce. É por aí o caminho. Então, cara, não tem que ter desculpa, é mão na massa, trinca o dente e estuda. Videomaker, designer, ele é baseado em conceito. Ferramenta é a ponta do iceberg, é o martelo para pregar o prego. Mas se você não souber pregar, se você souber martelar, aquilo que a gente já falou em outros episódios, não adianta. Você pode ter o super martelo, não vai. Então estuda conceito, procura, eu quero fazer isto em termos de filmagem. Como é que eu faço isso dentro do Kdenlive? O assunto em si, Kdenlive, sei lá, Chroma Key avançado no Kdenlive. Vai aparecer tutoriais, coisas assim por diante. Então, no meu caso, eu tenho que sentar com paciência mesmo e botar na cabeça que eu vou até o final, né? Exatamente. Não desistir no meio e voltar para a ferramenta, que é a nossa margem segura, né? Exatamente. Isso aí. É ousar. O sapo só come a mosca porque ele pula. Exatamente. Não tem jeito. Gente, então esse foi o bate-papo e até a próxima.
Assista agora com o jornalista Bruno Nasser como registrar o seu vídeo na Ancine. Olá, sou Bruno Nasser, jornalista e roteirista, e estou aqui para falar com vocês um pouco a respeito do registro na Ancine. Durante o CCI de Cena Aberta você aprendeu a como editar, capturar imagem, sobre o conceito de chroma key, enfim, uma série de coisas. E agora a gente vai saber, depois de ter feito tudo isso, de ter a nossa obra, o que nós temos que fazer com isso, se temos interesses ainda, de repente, de alcançar outros patamares no universo audiovisual. O primeiro passo é você se registrar na Ancine, seja como uma produtora, como uma empresa, como CNPJ, ou pessoa física, com seu CPF. E o primeiro passo é você entrar no site da Ancine e preencher um formulário lá, que vai estar tudo muito claro, dizendo o que você precisa preencher, seus dados. E, além disso, tem uma série de documentação que você precisa enviar para a Ancine. Nem tudo é feito online, ou seja, parte você vai fazer online e outra parte vai ser necessário você enviar a eles. Não vou ficar me atendo aqui e dizer cada documentação necessária, porque está tudo muito claro lá no site da Ancine. O objetivo aqui é só para mostrar a vocês os passos que devem ser seguidos. Então, uma vez que você enviou toda essa documentação para a Ancine, você aguarda o feedback deles, que eles vão comunicar a você via e-mail se está tudo ok ou se tem alguma documentação pendente. E se estiver tudo certo, você recebe um login que vai te dar acesso ao site da Ancine para você poder fazer o cadastro da sua obra. Então, com essa sua senha de acesso, você vai poder cadastrar a sua obra na Ancine para poder retirar o seu certificado de produto brasileiro. E da mesma forma como foi o processo para você fazer o cadastro do seu CPF ou CNPJ, você vai preencher um formulário no site da Ancine, colocando lá qual é o perfil do seu material, se ele é publicitário ou não, qual é o objetivo dele, nacional, internacional, enfim, uma série de dados lá, se é curta, média ou longa metragem. E com todos os dados preenchidos online, você envia para a Ancine e também com uma série de documentações, que também estão lá descritos no site que você precisa enviar. E junto com essas documentações, um DVD com a gravação da sua obra. Tendo enviado esse material para a Ancine, você recebe um retorno deles dizendo se está tudo ok ou se você precisa enviar alguma documentação pendente. É sempre esse processo e esse retorno a Ancine vai te dar via e-mail. Está tudo ok, então se você precisa retornar alguma documentação. E caso você tenha interesse em comercializar esse seu material, você precisa ter o certificado de registro de título, que é o CRT, que somente você tendo esse certificado você consegue comercializar sua obra. E tem uma taxa a ser paga, inclusive, né? Você também você precisa seguir uns passos no site da Ancine, fazer um registro, enviar a documentação, como todos os processos anteriores. No entanto, uma dica que fica é, se você tem interesse em comercializar, você primeiro saiba se vai ter alguém interessado, se tem algum contrato fechado com alguma emissora ou algum veículo, enfim. Porque isso envolve uma taxa a ser paga. Então, se você ainda não tem ninguém em mente, não tem alguém interessado no seu material, não é um momento necessário de você tirar esse registro, né? De ter esse certificado de registro de título. Então, tendo alguém que esteja interesse, você vai, tira esse certificado, que tem uma taxa que fica lá, também tem uma tabela de preços lá, dizendo qual o valor de acordo com a sua obra, que está muito ligado a ser publicitária, ou tempo, curta, média metragem, enfim. E tendo todo esse processo fechado, se você já tendo tirado todos os seus registros necessários, você já tem tudo necessário para poder entrar no mercado e comercializar o seu produto. Então, pessoal, espero ter esclarecido pelo menos um pouco a respeito desse tema para vocês. Espero que vocês aproveitem muitas dicas aqui do CCI de Cena Aberta. E qualquer outra dúvida que vocês tenham, basta acessar no site da Ancine, que está tudo lá muito claro. Ok? Tchau!
Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.